Nós começamos a semana passada a pregar sobre a casa do Senhor. Algumas mensagens que eu já preguei aqui há um tempo atrás e estive pregando elas fora, então sentimos de Deus de pregar aqui também mais uma vez, e principalmente pelo fato de, nesses tempos, muitas pessoas estarem longe da casa do Senhor, estarem talvez preferindo ficar em casa, preferindo acompanhar cultos pela internet e talvez com medo de uma doença que já está normalizando. Não há tantas mortes como antes. A mídia continua mentindo, como sempre, causando pânico na população, mas agora tem sido bem mais fraco. Então, nós cremos, Deus vai abençoar, e logo essa chamada pandemia vai ter fim. Nós vamos voltar às nossas vidas normais, pela graça do nosso Senhor. Então, nessa noite, nós queremos o título é o mesmo da semana passada, Um lugar para todas as horas. Mas o texto é outro e o tema também, que estaremos pregando hoje, é outro. O tema é momentos importantes para ir à casa de Deus. Momentos importantes para ir à casa de Deus. Nosso texto é 1 Reis, capítulo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 3. Primeiro Reis, capítulo 9, versículo 3. A Bíblia nos diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Deixa eu ver, é isso mesmo, Ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que bênção, irmãos? Vou ler mais uma vez. E o Senhor, Deus aqui está dizendo, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Por isso, a casa do Senhor é o lugar para estarmos em todo o tempo. Momentos importantes para ir à casa de Deus. Oremos, Pai. Mais uma vez pedimos a tua graça, a tua misericórdia para esse miserável pecador. Não mereço estar aqui, não mereço estar pregando. Realmente os meus pecados são muitos. O meu merecimento é o inferno. Mas estou aqui unicamente pela tua graça. E estou aqui também unicamente porque sei que quem prega, quem ensina, quem toca é o Senhor. Eu sou um mero instrumento que realmente não merece glória nenhuma. E obrigado pela oportunidade de poder fazer parte da sua obra. É em nome de Cristo que oramos e pedimos que essa mensagem possa estar tocando os corações e possa estar edificando, possa estar animando aos irmãos, aqueles que ainda não são salvos também a receber Cristo, para que todos possam estar juntos na casa do Senhor. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar aqui. Nós já aprendemos então, quarta-feira passada, que assim como o tabernáculo, que era aquele templo móvel, também aonde Deus se manifestava, na realidade Deus não só manifestava, mas Ele estava ali constantemente, Ele só retirava a sua glória quando o povo precisava então andar, viajar, então Ele retirava, mas se não, Ele estava sempre ali, a glória dEle estava sempre no tabernáculo. E também o templo, o templo de Salomão, que Deus também falou que vai estar ali todos os dias. Então, nós aprendemos que assim como o tabernáculo e o templo no passado eram chamados de casa de Deus, ou casa do Senhor,
Hoje a casa do Senhor é a igreja. Muitas vezes existe um pensamento errado, e muitas vezes usando algumas coisas certas. Por exemplo, alguns dizem, a igreja sou eu, a igreja é você. Isso está correto, porque nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros. Então eu sou a igreja, eu sou um membro do corpo de Cristo. Mas alguns usam isso para dizer que eu sou a igreja, então eu sou a igreja na minha casa, eu sou a igreja na rua, eu sou a igreja no meu trabalho, e então eu não preciso me reunir com os outros da igreja. Aí você já inventa uma heresia. E outros também, da mesma forma, dizem que Deus hoje habita nos corações, nas pessoas. E também é verdade. Mas aí eles querem usar isso para não comungar, não estar reunido como igreja, como casa do Senhor, como nós vamos ver no texto que vimos a semana passada. Eles usam isso para não estar, para não ter nenhum compromisso com a igreja do Senhor, com os outros irmãos da fé. O texto bem claro é 1 Timóteo 3,15, que nós lemos a semana passada e vamos ler novamente hoje. 1 Timóteo 3,15 diz, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja, que é a igreja do Deus vivo. Esta é a casa de Deus hoje, a coluna e firmeza da verdade. Então nós devemos estar sempre reunidos na casa do Senhor e deixar essas ideologias, essas heresias no lixo, porque através dessas pregações erradas, muitos hoje estão longe de Deus, não só da igreja, não só da casa do Senhor, mas longe de Deus. E ainda dizem, né, como o povo de Israel, quando no livro de Malaquias, né, Deus falava alguma coisa para eles e eles ainda retrucavam, né, mas como nós estamos fazendo isso? Então hoje, da mesma forma, o povo está longe de Deus e ainda diz, mas como que eu estou longe de Deus? Eu leio a Bíblia na minha casa, eu oro na minha casa, eu falo de Deus nos lugares. E se enganam, né? Se enganam. Eu prefiro crer no que a Bíblia diz do que crer nas suas desculpas. Agora, se eu sou um miserável, né? Falho, miserável, eu não acredito muito nessas desculpas. Imagina Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o coração de cada pessoa, conhece o íntimo de cada pessoa. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Então a pergunta é a seguinte, mas quando é tempo de ir à casa do Senhor? Quando é tempo de ir à casa do Senhor? Ou em outras palavras, quais são os momentos que devemos ir à casa de Deus? Quais são os momentos que devemos separar para ir à casa de Deus? Outra pergunta também, dentro do texto aí, dentro dessas perguntas, será que existem momentos em que não devemos ir à casa do Senhor, irmãos? Será que existe algum momento que eu possa, agora eu não preciso ir na casa do Senhor, ou eu não posso ir, ou eu não devo ir na casa do Senhor nesse momento? Será que existe algum momento? Muito bem, os irmãos já sabem, mas eu vou dizer assim mesmo. Eu creio que em todos os momentos de nossa vida precisamos e devemos ir à casa do Senhor. Pois aprendemos com Ana, quarta-feira passada, que temos muitos benefícios indo à casa do Senhor. Não existe nenhum momento em que não devamos ir na casa do Senhor. Muitas vezes fomos proibidos de chegar devido a uma pandemia, mas esse não era o desejo de Deus. Deus quer que seu povo esteja reunido. Mas sim, por precaução, por talvez medo também, nós
Deixamos de reunir algumas vezes. E graças a Deus, em Araguari foi poucas vezes. Em outros lugares aí igrejas ficaram fechadas meses. Que tristeza. Irmãos, o resultado está aí. Se isso foi benéfico, o que não foi, o resultado está aí. Olha para o seu lado, você vai ver aí, os bancos vazios. Sente a falta de alguém? A nossa igreja é pequena, mas tem igrejas grandes que uma grande parte nunca mais voltaram. Então você me diz que essa era a vontade de Deus? Então você me diz que nós fizemos o correto? Nós apenas obedecemos às autoridades, que nem sempre estão pelo lado do povo, mas pensam só nos bolsos deles. Eu poderia dizer muito mais sobre isso, mas vamos voltar aqui na mensagem. A casa do Senhor é um momento para estarmos todos os cultos, todos os momentos. Eu gosto do que o pastor Roberto Smith fala, né? Você só não precisa vir se você estiver em 2 lugares. Aí você não precisa vir. Um é no hospital. Se estiver no hospital, acamado, não tem como sair, tudo bem, não precisa vir. E outro lugar é no cemitério. E aí eu prefiro que realmente que não venha. Então só tem esses 2 lugares. Eu sei, pode acontecer várias coisas, mas o problema é que muitas vezes vira costume. Preguei na Estância Esperança e citei isso, né? Nós fazemos compromisso num horário que já temos um compromisso. Imagina que eu tenho um compromisso com você toda semana. E aí, toda semana nós estamos lá, e tem uma semana que você está lá me esperando, aí você me liga, o pastor Marcos não apareceu. Você me liga, irmão, desculpa aí, eu marquei aqui com o irmão Edilson de comer na casa dele. Como você vai se sentir, meu irmão? Você vai gostar disso? Mas é o que muitos fazem com Deus. Nós temos horários bem definidos de culto, de louvarmos a Deus, de ouvirmos a sua voz através das pregações, de lermos a sua palavra. E simplesmente nós, eu preciso marcar isso, eu preciso fazer isso. Senhor, desculpa aí, precisei. Da mesma forma que você não gostaria, você acha que Deus vai gostar? Você acha que Deus vai aceitar? A gente sempre fala, a gente sempre prega, tudo que você coloca no lugar ou no tempo que deveria ser de Deus é idolatria, é um ídolo, é algo que está tomando o lugar de Deus. Irmãos, existem momentos importantes, momentos até mesmo difíceis, em que precisamos ir à casa de Deus. Todos os momentos são momentos de ir à casa de Deus, mas existem alguns momentos que talvez você possa dizer, não, esse momento não dá para ir na casa de Deus. Talvez momentos difíceis, né? Então, quais são esses momentos, pastor? Primeiramente, momentos de luto. Sim, momentos de luto. Sim, morreu alguém muito querido, seu. E você deve ainda assim ir na casa de Deus. Olha o texto, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Eu já tenho aqui, né? Os irmãos podem ficar à vontade, se quiser abrir ou se quiser acompanhar. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 19 e 20, diz o seguinte: Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Adorou a quem, irmãos? Ao Senhor. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu.
Se você não conhece a história, você não entendeu nada do que eu li aqui, mas eu vou te deixar a par do que está acontecendo. E simplesmente, Davi está sendo aí julgado, ou colhendo os frutos de um pecado, né, de 2 pecados que ele cometeu, e através de um pecado que ele cometeu, nasce uma criança, um pecado de adultério. E Deus então fala com ele: olha, você, tudo bem, você se arrependeu, mas a criança vai morrer. Você que é pai, você que é mãe, compreende isso? Um bebê acaba de nascer e você fica sabendo que ele não vai sobreviver. Quantos pais hoje no hospital, o médico chega a dizer essas notícias, né? Olha, infelizmente ele tem isso, ele não vai sobreviver. Que tristeza. Davi não foi diferente. E o pior é que Davi sabia que era por causa dele que a criança iria morrer. A culpa era dele. E a Bíblia diz aí no contexto, se você quiser ler todo o capítulo 12, ele começa a jejuar, ele não come, ele tira suas roupas, coloca a roupa de saco e ele se humilha perante Deus e ele então pede para Deus, por favor, para não deixar a criança morrer. E os servos viu tudo isso, os servos do palácio. E aí a criança morre. E os servos ficam com medo de falar para Davi que a criança morreu pela situação que estava Davi. Davi estava acabado. E aí, como diz o texto aí que nós lemos, né, ele percebeu aí uma movimentação diferente dos servos, e ele então pergunta: olha, a criança está morta? E eles falam com medo, né? Sim, está morta. Aí Davi parece que é outra pessoa agora. Ele estava acabado, ele estava destruído, ele estava sem comer, ele estava chorando, provavelmente pedindo misericórdia para Deus, e a criança morre. Talvez, como alguns fazem, né? Era para ficar com raiva de Deus. Oh, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor ainda matou a criança. Mas não. Não é à toa que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Sim, homem, pecador como nós. Mas ele simplesmente, a Bíblia diz aí, versículo 20, se levanta. Ele estava na terra, né, deitado, né, sobre o seu rosto, orando, pedindo para Deus misericórdia, mas ele se levanta da terra, ele se lava, ele vai tomar um banho, ele se unge, né? Ele muda de roupas, ele põe roupas, talvez as vestes reais, porque ele era o rei. E aonde ele vai, irmãos? Vai na casa do Senhor. Mas não seria o último lugar para ir? Foi Deus quem tirou a criança dele. Ele vai na casa do Senhor e adora a Deus. E ele vai para sua casa, estava sem comer, não sei quanto tempo, e ele pede pão e ele come. Ele fala depois, olha, a criança não vai voltar a mim, né? Porque os servos ficam indignados, mas eu não estou entendendo mais nada. Enquanto ela estava viva, o senhor está assim, ela morreu, parece que... Não, é porque a criança não vai vir a mim mais. Mas eu vou até ela. Olha a certeza que Davi tinha, né? A certeza que ele tinha. Irmãos, o momento de luto é um momento para irmos à casa de Deus. Não é momento para ficarmos com raiva de Deus. Quantas pessoas, infelizmente, nesta pandemia e ainda nesses dias, estão perdendo gente, estão perdendo parentes, estão perdendo mães, estão perdendo pais, estão perdendo filhos, estão perdendo irmãos. E alguns desses são crentes fiéis. Irmãos, são nesses momentos de profunda tristeza, de profundo sofrimento, um sofrimento que não tem como tirar. Eu perdi a minha mãe o ano passado e até hoje dói. Não tem como tirar. São nesses momentos de profunda tristeza, realmente sofrimento, é que nós mostramos quem realmente nós somos. É que nós mostramos tanto para Deus quanto para nós em que nós cremos. Ou se realmente nós amamos a Deus.
São nesses momentos que mostramos quem é mais importante para nós. Se é a pessoa que partiu, seja aí uma mãe, um pai, um filho, ou se é Deus. Nós mostramos quem é mais importante para nós. São nesses momentos que a casa de Deus se torna um lugar de consolo, um lugar de verdadeira adoração. E eu sempre gosto de dizer, o diabo não entende isso. Ele não entende como nós, com profunda tristeza, com grande sofrimento, com grande perda, nós ainda estamos lá adorando, louvando, agradecendo a Deus na casa do Senhor. O diabo não entende isso. Mas é nesses momentos que nós fazemos a diferença. São nesses momentos. Jó sabia bem o que era isso. Jó sabia muito bem o que era isso. Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó, porque tirou todos os seus filhos e filhas, tirou todos os seus bens, e ainda depois colocou uma doença incurável em todo o seu corpo, que não o deixava nem dormir direito, porque coçava, saía sangue, provavelmente exalava um mau cheiro, e Satanás pensou que tirou tudo de Jó. Só que o tudo de Jó era Deus. Então, em outras palavras, podemos dizer que Satanás não tirou nada de Jó, porque Jó não dependia dessas coisas para viver. Jó não dependia de pessoas, Jó não dependia de riquezas, de bens materiais, ele dependia unicamente de Deus. E o que ele disse em Jó, capítulo 1, versículo 21, quando essas coisas começaram a acontecer na sua vida, o que ele diz? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei ou tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós teríamos a mesma atitude mediante uma grande perda, irmãos? Não digo grande perda, mediante a uma perca total. Será que teríamos a mesma atitude? Ou será que simplesmente, não vou mais na igreja, não. Não quero mais esse negócio de crente, não serve para mim, não. Eu já ouvi gente dizer, eu já fui crente, mas, não deu certo. Nunca, talvez você pode ter sido crente, mas nunca foi salvo, né? Nunca se tornou um verdadeiro filho de Deus. Talvez você seguiu a religião crente, tentou viver como crente, como um salvo, mas nunca foi salvo. Por isso que você diz, eu já fui crente, mas não... Né? Segundo lugar, irmãos, segundo momento importante para irmos à casa do Senhor, não é só em momentos de luto, que é um momento muito difícil, terrível, mas também em momentos de grande perigo. Momentos de grande perigo. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia nos diz: e esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Bom, para você entender melhor, eu vou também te deixar a par aí do que está acontecendo aqui no contexto. Eu acho que ninguém gostaria de ter uma avó, né, assim. Mas o pai de Joás, ele morre, e a sua avó começa a matar toda a descendência real. Inclusive, né, queria matar Joás. Mas olha o que diz aí, versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais o quê? Matavam. A sua avó, Atalia, estava matando todos os netos. Gostaria de ter uma avó assim? Né? Mas aí essa Jeoseba, ela tirou ele de dentro os seus irmãos
e pôs ele aonde? Na casa do Senhor. Diz aí, com a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E aí o versículo que eu li, né, versículo 3, ele teve ele na casa do Senhor escondido 6 anos. É até interessante, né? Na casa do Senhor. Dá para entender bem que Atalia, né, não frequentava a casa do Senhor, né? Por isso que era uma mulher tão horrível, assim, a ponto de matar todos os seus netos. Eu quero usar esse texto, esse acontecimento com Joás, um momento de grande perigo. E ele se escondeu, ou melhor, esconderam ele na casa do Senhor. Será que hoje, irmãos, nós temos vivido tempos de perigo? Olha, os perdidos, aqueles que não têm Cristo como Salvador, aqueles que não têm certeza de salvação, eles correm um grande perigo, o perigo de morrerem sem Cristo e passar toda a eternidade no inferno em chamas. Isso é o que a minha Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia Sagrada diz. Deuteronômio 30, versículo 19, olha o que a Bíblia nos diz também: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Não só no Velho Testamento, irmãos, Deus sempre quis salvar o homem. Deus sempre colocou para o homem o caminho de morte, o caminho de vida, e sempre falou: olha, escolhe, pois, o caminho de vida. Deus sempre deu opção para o homem escolher um caminho de vida, desde o Velho Testamento. Mas o homem, infelizmente, é mau por natureza, é pecador por natureza, e ele muitas vezes, em vez de correr para Deus, ele foge de Deus. Mas Deus sempre deu opção, e hoje não é diferente, porque hoje também a Bíblia nos diz, Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas tem uma escapativa, porque o versículo continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, Deus está colocando a vida e a morte, e dando todas as opções, fazendo todo o possível para que você receba a vida, receba Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Mas ainda hoje o homem ainda continua sendo mau, continua sendo orgulhoso, continua ainda achando que sabe de tudo, e esquece a palavra do Senhor, esquece os mandamentos do Senhor, esquece que Jesus Cristo veio para salvar, e ele não aceita a salvação, ele não aceita o presente que Deus quer dar para ele de salvação. E o perigo é muito grande. O perigo é muito grande de morrer, porque ninguém sabe que hora vai. Eu posso nem terminar aqui essa pregação e partir para a eternidade. Você pode nem conseguir sair daqui do templo. Você pode nem conseguir entrar no seu carro. E de repente você vai para outro lugar, vai para a eternidade. E se tiver Cristo, sim, vai para o céu. Mas se não tiver, é toda a eternidade no inferno. Por isso que a casa do Senhor ainda está aqui. Por isso que a igreja ainda está aqui. Nós estamos vivendo momentos de perigo. O perdido tem o perigo de morrer sem Cristo. Os salvos também têm o perigo de caírem no laço do diabo. Sim, somos salvos, graças a Deus. Temos a salvação eterna. Mas ainda assim estamos numa luta aqui na terra, enquanto ainda estamos aqui como salvos, como igreja de Cristo, como servos do Senhor. E nós corremos o perigo de cair no laço do diabo. É por isso que precisamos ir à casa do Senhor. 1 Timóteo diz, 1 Timóteo 3, versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Efésios 4, 27 nos diz: não deis lugar ao diabo.
Não dê espaço para ele. Não deixe ele ter nenhum por cento da sua vida. Efésios 6, versículo 11 também nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, como nós podemos fazer tudo isso? Estar livre do laço do diabo, não dar lugar ao diabo, estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como? Frequentando a casa do Senhor. É aqui que nós nos fortificamos. É aqui que nós nos animamos. E somos animados pela palavra de Deus. Somos animados, tocados pelo Espírito Santo. Somos fortalecidos para a guerra. Mas aqueles, infelizmente, se são salvos ou não, não sei. Mas fogem, não frequentam mais a casa de Deus, são presas fáceis. Eu já vi várias famílias sendo destruídas, um a um. O diabo, ele não perde tempo. Ele não quer só acabar com o filho, ele não quer só acabar com a mãe ou só com o pai, mas ele quer destruir toda a família, principalmente se se diz cristão e principalmente se realmente for salvo. Mas longe de Deus, irmão, somos presas fáceis. E a casa do Senhor é o lugar onde nós fortalecemos, onde nós estamos juntos. Como é que é aquele ditado mesmo? A união faz a força. E alguns falam também que faz o açúcar também, né? Mas juntos somos mais fortes. Mas se estivermos dispersos, cada um por si e Deus por todos, vamos ser presas fáceis. Os ataques vão ser constantes e nós, infelizmente, vamos enfraquecer. Isso é o normal, muitas vezes, que nós vemos em vidas de pessoas, famílias que hoje estão longe da casa do Senhor. Isaías 56, ou melhor, em terceiro lugar, né? Terceiro momento que nós precisamos ir à casa de Deus. Já vimos aí que precisamos ir em momentos de luto. Um momento muito importante para irmos à casa do Senhor. Também em momentos de grande perigo, como nós pregamos agora, né? Porque nós estamos vivendo um tempo de grande perigo, tanto para os perdidos quanto para os salvos. E em terceiro lugar, momentos de profunda necessidade de oração. Nós temos que estar na casa de Deus em momentos de profunda necessidade de oração. Hoje é o culto de oração, não é verdade? Logo mais estaremos orando. Aliás, quem ainda não escreveu seus pedidos aí no Facebook, escreva aí. Daqui a pouco estaremos orando. Olha o que diz Isaías capítulo 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Olha o que diz também em Atos 12, versículo 3 ao versículo 5. Aqui nós temos um momento difícil, um momento onde se precisava de muita oração. Atos 12, versículo 3 ao 5, que nos diz assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então Pedro foi preso, o apóstolo Pedro foi preso. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Talvez eles queriam fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, talvez queriam fazer a mesma coisa com Pedro. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, que é a igreja mesmo? A casa do Senhor. Não é isso que diz lá em Timóteo, nós lemos? Mas
a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era o momento. Espero, né? Eu espero, se um dia eu tiver a graça e a honra de ser preso pelo nome de Cristo, eu espero que essa igreja realmente se coloque de joelhos a orar, assim como aquela igreja se colocou. Porque é um momento de profunda necessidade de oração. E a igreja se colocou em oração, elas se reuniram. E a gente sabe pela história que Pedro foi solto. Deus enviou um anjo, só um, não precisou de mais. Deus enviou um anjo na prisão e soltou, tirou Pedro de lá. Continue lendo aí o texto, né, de Atos 12, você vai ver o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a igreja estava orando. Era um momento de profunda necessidade de oração. E eles estavam juntos. Leia o texto. Eles estavam juntos. Irmão, será que estamos vivendo num tempo de profunda necessidade de oração? Assim como vários momentos no passado já aconteceu, será que hoje estamos vivendo num momento de profunda necessidade de oração? Você sente uma profunda necessidade de orar? Ou tanto faz você conversar com Deus ou não conversar? Tanto faz se acontecer isso ou se não acontecer? Nós estamos vivendo, infelizmente, nos últimos tempos. Eu falo infelizmente para os perdidos, porque o tempo deles vai acabar. A chance deles de receber Cristo vai terminar. Mas a igreja vai ser tirada. Nós vamos sair. Tudo está encaminhando para isso. Doença. Agora começou as guerras. Eu sei, tem apenas uma, mas com certeza vão vir outras aí. Pastor, mas como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que o anticristo vai dar paz, uma falsa paz. Então vai precisar ter guerra. Ele vai dar paz do quê? Vai precisar ter guerra, e muitas guerras. Provavelmente a Terceira Guerra Mundial. E se já está começando agora, o anticristo já está por aí, irmãos. Isso quer dizer que a igreja já está prestes a subir. E a tribulação começar. A grande tribulação. Estamos vivendo numa época que precisa de muita oração. Estamos vivendo numa época em que os crentes, realmente, se são salvos, precisam voltar para a casa do Senhor e orar, esperar a vinda do Senhor, porque está próximo. É interessante que Jesus usa as palavras lá do profeta Isaías, que nós lemos, né? Jesus usa as palavras do profeta Isaías quando a casa de Deus estava sendo desprezada e estava sendo usada para outros motivos. Hoje nós vemos muitos prédios que deveriam ser chamados realmente uma igreja, uma casa de oração, deveria ser usado para isso, mas é usado para tantas coisas mais, né? Tantos negócios, vendas. Jesus, lá em Mateus 21, versículo 13, ele não só disse essas palavras, mas ele derrubou as bancas que vendiam coisas lá na casa do Senhor. Ele derrubou, ele fez, né, um alvoroço lá, de forma que quase que eles apedrejaram Jesus por causa disso. Ficaram também muito nervosos, né? Imagina, você está lá vendendo seu negocinho lá, a sua frutinha, né, o seu pão, de repente chega um e joga tudo para o chão. Você vai querer bater nele, né? Vai querer brigar. E foi o que Jesus fez, porque eles estavam fazendo isso no templo, na casa do Senhor. E Jesus então, olha o que ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Imagina a indignação do Filho de Deus ao ver a casa de Deus sendo usada para roubar o povo. E hoje, infelizmente, muitos lugares têm sido usado para isso. Vai lá, vende o seu carro, traz o dinheiro aqui, Deus vai dar 2 carros para você. Não é isso? Vende sua casa, traz o dinheiro aqui e Deus vai dar 2 casas para você. Olha aqui, ó, esse olhinho aqui é milagroso, custa apenas R$1.000, mas você vai colocar lá na sua ferida e vai sarar. Não é isso que acontece por aí e outras coisas mais? Imagina se Jesus estivesse hoje, eu digo corporalmente, né, fisicamente aqui, em alguns lugares. Imagina o que ele não iria fazer. Irmãos, estamos vivendo em momento de profunda necessidade de oração. Os últimos tempos, momento de nós realmente estarmos na casa do Senhor, orando, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, principalmente o arrebatamento. Deixa eu fazer uma pergunta para você, um teste. Quantos nomes de pessoas dependem ou necessitam de suas orações? Quantos nomes? Pensa aí rapidamente, ó, quantos nomes de pessoas dependem ou necessitam de suas orações? Agora, olha a próxima pergunta. Você conseguiria escrever estes nomes, todos esses nomes, em apenas 2 minutos? Tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de profunda necessidade de oração. Eu digo para os irmãos, chega a pedir oração constantemente no meu WhatsApp. A gente ora ali no momento, porque depois provavelmente a gente esquece. Mas muitos, e vários grupos, várias pessoas, chegam muitos, você não dá conta. Estamos vivendo em momentos de profunda necessidade de oração, irmãos. E essa oração é na casa de oração que nós fazemos. Existe um lugar para isso. Concluindo, você tem chegado na casa de Deus? Quanto tempo faz que você não chega na casa de Deus? Quanto tempo faz que você não ora no altar de Deus, na casa do Senhor, joelhado perante os pés do Senhor? Ou talvez você tenha desprezado o lugar chamado casa de oração. Quanto tempo nós temos gastado na casa de Deus, principalmente em oração? Quanto tempo temos gastado nesse lugar que Jesus disse que será chamado casa de oração? Quanto tempo temos gastado orando? Aqui pode ser o momento de oração, irmãos, não só nos horários dos cultos. Se a gente depender só de quarta-feira, nós estamos lascados. Eu sei, nós oramos em casa, sim, oramos, como diz a Bíblia, sem cessar, né, em todo lugar, em todo momento. Bom, mas aqui é um lugar especial para isso. Você pode vir aqui em qualquer horário. Você pode reunir aqui com algum irmão ou irmãos, qualquer horário, para orar. As nossas programações atuais é só quarta e domingo. Nós temos ainda segunda, terça, quinta, sexta, sábado, que não fazemos praticamente nada. Quanto tempo temos gastado em oração na casa do Senhor? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem.